Olá pessoal, durante as aulas fizemos uma correção mais detalhada dos exercícios. Agora vamos rever ela rapidamente para fazer uma revisão. Vamos rever o PET volume 2, semana 1. Número 1. Escreva cada produto de fatores iguais na forma de uma só potência e calcule o resultado. Menos 2 vezes menos 2, 5 vezes. Como menos 2 aparece multiplicando 5 vezes, então isso quer dizer que é menos 2 elevado à quinta potência. Isso quer dizer, o 2 vai ser multiplicado 5 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Como o sinal de menos aparece 5 vezes também, menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais com mais, e mais com o último menos, menos. Então, eu tenho assim, menos 32. Agora aqui, 1/7. 1/7 aparece multiplicado 3 vezes. Então, 1/7 elevado à terceira potência. 1 ao cubo, 3. 7 ao cubo, 343. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Mesma coisa aqui, 81 elevado à terceira potência. 81 vezes 81 vezes 81 vai dar 531.441. Menos 10 vezes menos 10. Isso é menos 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10 dá 100, menos 2 vezes, menos com menos, mais. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso é 10 elevado à quarta potência. 10 elevado à quarta potência, 10.000. Aproveitando aqui para fazer relembrando uma propriedade. Potências de 10, sempre vai acontecer isso. Ó. Eu posso copiar o 1, como 10 está elevado 2 vezes, o expoente é 2, então 2 zeros. Aqui o 10 está elevado a 4, quarta potência. Copio o 1, então vai aparecer 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, potência de 10, eu posso sempre fazer isso. Copio o 1 e coloco a quantidade de zeros que aparece no expoente. Número 2. Calcule as potências abaixo. Se o resultado for uma fração, transforme em número na forma decimal. Então, menos 10 elevado ao cubo. Da mesma forma, eu copio o 1, o 0 3 vezes. Agora, o sinal de negativo aparece 3 vezes. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, lembra, ó, a propriedade. Se eu tenho um número negativo elevado a expoente ímpar, ele vai continuar negativo. Um número negativo a expoente par, ele fica positivo. Menos 8 elevado ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Aqui, ó, apareceu. Ó, negativo elevado a expoente par não positivo. 2 é um número par. Então, o sinal ficou positivo. Se o negativo for elevado a um expoente ímpar, ele vai continuar negativo. Por que isso acontece? Porque sempre que eu tenho expoentes pares, se é negativo, ele forma casalzinhos de números de sinais negativos. Negativo com negativo, positivo. Negativo com positivo, negativo com negativo, positivo. Aí os positivos viram tudo positivo. Agora, se são um número ímpar de sinais negativos, menos com menos vira mais. E sobra um sozinho. Aí mais com menos, menos. Por isso, expoente negativo continua... expoente ímpar, o sinal continua negativo. Expoente par, o negativo vira positivo. 6 ao cubo. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Menos 4 elevado à quarta potência. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. Como o expoente é par, positivo. Menos 2 ao quadrado. Uma observação aqui. Não está entre parênteses. Então, quer dizer que o menos não está elevado ao quadrado, somente o 2.
Então, o que vai acontecer? Eu vou copiar o sinal de menos, 2 ao quadrado, 4. Então, fica menos 4. Menos 10 elevado a menos 3. Escrevi aqui também para ficar um pouco maior. 10 elevado a menos 3. Completei com 1 embaixo para virar uma fração. Agora eu inverto. Passo o número de baixo para cima e o de cima para baixo. Inverto a posição do numerador com o denominador. E aí o que pode acontecer? O que era expoente negativo vira expoente positivo. Agora, 1 elevado a 3, 1. 10 elevado a 3, 1000. 1 dividido por 1000, 0,001, ou 1 milésimo. 0 elevado a 21. Não importa a quantidade zero. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, sempre vai dar 0. Menos 45 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, menos 45. 1000 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é sempre 1. Meio elevado ao cubo. Então, meio elevado ao cubo. 1 ao cubo, 1. 2 ao cubo, 8. 1 oitavo. Toda fração é uma divisão. Então, 1 dividido por 8, 0,125, ou 125 milésimo. Menos 1 elevado a 55. Então, o 1 multiplicado 55 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vai sempre dar 1. Agora, negativo, expoente ímpar, vira negativo. Então, menos 1. Meio elevado a menos 6. Meio elevado a menos 6, inverto a posição dos números, no numerador com denominador, e deixo o expoente positivo. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Então, 2 elevado a 6. 2 elevado à sexta potência é 64. Menos 5 elevado a menos 2. Invertendo a posição dos números, do numerador com denominador, vou ter 1/5 elevado ao quadrado, e ficou positivo. Menos 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. 1 25avos, né? 1 dividido por 25 dá 0,04, ou 4 centésimos. Menos 1/5 elevado a menos 3. Então, inverto, vai ficar 5 sobre 1 elevado a 3, número positivo. 5 sobre 1 é 5. Então, menos 5 ao cubo, que vai dar menos 125. 2/5 elevado a menos meio, inverto, vai ficar 5 sobre 2, 5 meios, elevado ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. 25 dividido por 4, 6,25. A letra P, a gente já teve essa continha aqui no exercício número 1. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é 10 à quarta. Então, basta copiar o 1 e contar a quantidade de zeros, 4 zeros. Então, 10.000. Número 3. Reescreva os números abaixo como potências ou produto de potências de 2, 3, 5, 7 ou 10. Para fazer isso aqui, a gente pode usar a fatoração. Você pode até se lembrar, mas isso aí é o MMC. O MMC a gente chama de MMC quando tem 2 ou mais números. Apesar de o processo ser o mesmo, quando tem apenas um número, a gente chama isso de decomposição em fatores primos. Lembrando que do lado de cá a gente só usa números primos. 128 dividido por 2 dá 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Quando chega aqui embaixo vira 1, terminou o processo. Se você observar, obtivemos 7 2 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O número 2 apareceu 7 vezes. Quer dizer, 2 elevado à sétima potência. Então, 128 é 2 elevado à sétima potência. Ó, conseguimos escrever o número 128 como uma potência de 2. 50.000. Vamos fazer o mesmo processo.
50.000 dividido por 2 é 25.000, dividido por 2, 12.500, dividido por 2, 6.250, dividido por 2, 3.125. Bom, agora 3.125 não dá mais por 2. O próximo número primo seria o 3. Como que eu sei se é divisível por 3 ou não? Eu somo os algarismos. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 5, 11. Como o número 11 não é divisível por 3, então esse número 3.125 também não é. O próximo número após o 3, que é primo, é o número 5. Como esse número é terminado em 5, então ele é divisível por 5. Observe que estou usando aqui o critério de divisibilidade. 3.125 dividido por 5 dá 625. 625 dividido por 5, 125. 125 por 5 dá 25. 25 por 5 dá 5. 5 dividido por 5, 1. Observe que aqui eu consegui 4 números 2, por isso 2 elevado à quarta potência. E consegui 5 números 5, então 5 elevado à quinta potência. Então 50.000 é 2 elevado à quarta potência vezes 5 elevado à quinta potência. Quer dizer, consegui um produto, uma multiplicação de potências. Quer dizer, uma potência de 2 vezes uma potência de 5. Potências de 2 e 5. 729. A mesma coisa, 729 dividido por 3, 243. Dividido por 3, 81. 81 por 3, 27. 27 por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 6 fatores 3, então 3 elevado a 6. Quer dizer que o 729 é 3 elevado à sexta potência. Esse aqui, apesar de ser uma fração, ficou mais fácil, porque os números são menores. O 4 nonos, escrevi aqui para ficar um embaixo do outro, o 4 é 2 ao quadrado, o 9 é 3 ao quadrado. Todo mundo ao quadrado, então coloquei entre parênteses 2 terços elevado ao quadrado. Menos 8. O menos 8, o 2 ao cubo é 8. Então, menos 2 ao cubo, menos 8. 256. Observe que o 256 é o dobro de 128. Se ele tivesse aqui, ó, 256 dividido por 2, 128. Aí seria essa mesma fatoração. Então, o 128 é 2 elevado a 7. Então, 256 é 2 elevado a 8. O 1024 é 2 elevado a 10. Menos 25, 64 avos. O menos eu vou copiar. 5 ao quadrado dá o 25. 64 é 8 ao quadrado dá 64. Então, eu tiro o menos para fora e vou deixar o quadrado aqui. 5 oitavos ao quadrado e o menos de fora. Menos 125, menos 5 ao cubo. Esse aqui, ó, 0,07. Eu posso escrever como 7, quando eu tiro a vírgula aqui, somo com a vírgula, fica só o 7. Agora, como que eu faço? Eu sempre coloco 1 e conto. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Eu tenho 2 casas, então vou colocar 2 zeros. Lembra da brincadeirinha? Que isso aqui é igual ao pirulito? O 1 a gente ganha como se fosse um palito. Então, o 7, o 1 vem de graça aqui e 2 zeros, porque tem 2 casas decimais. O 7 já está como potência de 7 mesmo, então está pronto. O 100 é 10 ao quadrado. Então, 7 dividido por 10 ao quadrado. Esse número 32.000. Podemos usar a decomposição. Nós podemos fazer isso aqui também. O 32.000 é 32 vezes 1.000. O 32 é 2 elevado à quinta. Né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, 32 é 2 elevado à quinta. E o 1.000 é 10 elevado à terceira potência. Ó, não precisei nem decompor dessa maneira aqui. Esse número, 0,00125. Se eu tirar a vírgula aqui, ó, vai sobrar em cima só o 125. Coloco o 1 vem de graça, conta quantas casas tem depois da vírgula.
1, 2, 3, 4, 5. Então tem que pôr 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui, então, o que eu fiz? Transformei o número decimal em fração. 125 é 5 elevado ao cubo. E 100.000 é 10 elevado à quinta potência. Letra M. 8 milhões e 100 mil. Vou fazer a mesma coisa. 8 milhões e 100 mil é 81 vezes 100 mil. 81 é 3 elevado à quarta potência e o 100 mil é 10 elevado à quinta potência. Então, esse número é 3 elevado à quarta vezes 10 elevado à quinta potência. Número 4. Utilizando as potências de 10, decomponha os números a seguir. Olha, esse número 8.527 é formado pelos algarismos 8, 5, 2 e 7. Então aqui vai ser 8 vezes 10 à terceira. 5 vezes 10 ao quadrado. 2 vezes 10 elevado a 1. E 7 vezes 10 elevado a 0. Viu que são os mesmos números que apareceu aqui? Sempre vai aparecer nessa posição. O primeiro, o número inteiro, a unidade, é 10, esse número, 7 vezes 10 elevado a 0. Depois é o outro vezes 10 elevado a 1. Depois o outro vezes 10 elevado ao quadrado. O próximo vezes 10 elevado à terceira. Então, sempre assim. Olha, 3, 2, 1, 0. Sempre decrescendo. Esse aqui, vamos fazer esse aqui um pouquinho mais detalhado. 484,35. Esse número pode ser escrito da forma 400 mais 80 mais 4, então 484 mais 0,3 mais 0,05. Se eu fizer essa soma aqui, vai dar esse resultado. Agora 400 é 4 vezes 100. O 80 é 8 vezes 10. O 4 é 4 vezes 1. 0,3 é 3 dividido por 10, ou 3 vezes 1/10, se eu colocar na forma de fração. E o 5 é 5 dividido por 100, ou 5 vezes 1/100, se eu colocar na forma de fração. Abaixo 4, 100 é 10 elevado ao quadrado, o 8 é 10, abaixo o 8 e o 10 é 10 elevado a 1, abaixo 4. 1 é 10 elevado a 0, já que todo número elevado a 0 dá 1. A divisão aqui, então, é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Era 1 aqui, mas como está dividindo, então menos 1. Abaixo 5, 100 é 10 elevado ao quadrado, mas como está dividindo, então menos 2. Pronto, eu tenho desse jeito. A unidade é elevado a 0, a dezena é elevado a 2, a centena, desculpa. A unidade elevado a 0, a dezena elevado a 1, a centena elevado a 2. Então, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2. E os números que estão na frente dos 10 são esses, 4, 8, 4, 3 e 5, do jeito que está aqui. Número 5. Observe o exemplo da fatoração do número 180 abaixo e siga os passos para fatorar os outros números. Bom, está fatorado aqui. Vamos fatorar o 207. 207 dividido por 3 dá 39. 39 dividido por 3 dá 13. 13 já é um número primo. 3 dividido por 13, 1. Então, 207 é 3 ao quadrado vezes 13. 864. Dividido por 2 dá 432. Dividido por 2 dá 216. Dividido por 2 dá 108. Por 2 dá 54. Por 2, 27. Agora não dá por 2, vai dar por 3, que vai dar 9. Dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Apareceu 5 números 2, então 2 elevado a 5. Apareceu 3, número 3, então 3 elevado a 3. Então,
864 é 2 elevado a 5 vezes 3 elevado ao cubo. 484 por 2 dá 242, por 2 dá 121. 121, o próximo número primo que vai dividir é o 11. 121 dividido por 11 dá 11. 11 dividido por 11, 1. Então, 484 é 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. 625 dividido por 5 dá 125, dividido por 5 dá 25, por 5, 5 e por 5 de novo, 1. Então, eu tenho que 625 é 5 elevado à quarta potência. Esse número aqui vai aparecer em outro exercício aqui na frente. Número 6. Os números 484 e 625 fatorados acima, quer dizer, no exercício anterior, no número 5, são conhecidos como os quadrados perfeitos. O que quer dizer? A raiz quadrada de qualquer número elevado ao quadrado é o próprio número. A raiz quadrada pode ser calculada de diferentes maneiras. Tem diferentes maneiras que a gente pode calcular isso. Vamos ver o que a Lili fez aqui. Ó. Ela fez esse cálculo mental. 20 vezes 20 dá 400. Então, para calcular a raiz quadrada de 400, ela trocou 400 por 20 ao quadrado. Ela já sabia aqui. O expoente que aparece aqui na raiz quadrada, a gente não escreve, mas é o número 2. Então, ó, eu posso dividir, ó, 2 dividido por 2, o expoente que é 2. E aí tem o radical aqui que é 2. Esse 2 dividido por esse 2 dá 1. Então, a gente conserva o 20, seria 20 elevado a 1. Então, já dá o próprio 20. 625, que a gente tinha calculado no exercício anterior. A gente descobriu que era 5 elevado a 4. Então, 625 eu troquei por 5 elevado a 4. Aqui é 4. No radical é 2. 4 dividido por 2, 2. Ó, tirei o 5 do radical e deixei o expoente 2. 5 ao quadrado, 25. Então, a gente já tinha fatorado dessa forma. Vamos ver outras maneiras que a gente pode calcular isso. Raiz quadrada de 1024. Bom, vamos usar a decomposição primeiro, que a gente já tinha usado anterior, antes de usar aquelas propriedades da Lili. 1024 dividido por 2 dá 512. 512 dividido por 2 dá 256. 256 dividido por 2 dá 128. 128 dividido por 2 dá 64. 64 por 2 dá 32. 32 por 2, 16. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 dividido por 2, 1. Como a raiz é quadrada, quer dizer, tem expoente 2 lá no radical, aqui no radical que não está aparecendo, então como a raiz é quadrada, eu vou agrupar números de 2 em 2. Quer dizer, ó, esses dois primeiros aqui eu vou agrupar, vou marcar aqui, ó, tem um casalzinho de 2, depois eu tenho outro casalzinho de 2, depois eu tenho outro casalzinho de 2, outro casalzinho de 2 e outro casalzinho de 2. Agora o que eu vou fazer? Ó, eu tenho 5 casaizinhos de 2. Quer dizer, 2 elevado à quinta potência. Agora eu vou fazer isso aqui. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Quer dizer que a raiz quadrada de 1024 é 32. Mesmo processo aqui. 162 dividido por 2, 81. 81 não dá por 2, então vou dividir por 3, dá por 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Agora, eu não tenho outro número 2 para fazer casal, então ele vai ficar sozinho. Tem um casalzinho de 3, tem o outro casalzinho de 3. Esses 3 que eu consegui fazer casal, ele vai sair da raiz. Ó. 3 vezes 3, 9. Ficou fora da raiz. Esse 2 que eu não consegui tirar, fazer par com ele, então ele vai continuar dentro da raiz. Então, a raiz quadrada de 162
é 9 vezes raiz de 2. Letra C. Raiz cúbica de 343. 343 dividido por 7 dá 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Aqui deveria ser 1. Agora, ao invés de agrupar de 2 em 2, vou agrupar de 3 em 3, porque a raiz é cúbica. Então, eu tenho um grupo de 3 setes, então, deu para fazer só um grupo de 7, então a raiz cúbica de 343 é 7. Letra D. Raiz quadrada de 3.600. Dá para dividir por 2, que dá 1.800, é 3.600 dividido por 2, 1.800. Dividido por 2, 900, 900 por 2, 450, 450 por 2 dá 225. Agora 225 não dá por 2, vai dar por 3, vai dar 75, 75 dividido por 3, 25. 25 dividido por 5 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Como a raiz quadrada, vou formar parzinhos de 2. Tem um par de 2 aqui, outro par de 2 aqui, um par de 3 e um par de 5. Então agora eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então quer dizer que a raiz de 3.600 é 60. Agora eu vou calcular a raiz quadrada de 225. Observa que o 225 já estava aqui, ó. Então, essa fatoração eu já fiz. Raiz quadrada 225 é por 3, é isso aqui para baixo, ó. Então, vai acontecer essa fatoração, vai aparecer esse casalzinho de 3 e esse casalzinho de 5, já foi feito. 5 vezes 3, 15. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 15. Usando aquelas propriedades da Lili, eu já tenho aqui, ó, 1024 é 2 elevado a 10. Para eu descobrir isso, todo jeito eu tenho que fazer essa fatoração, se eu já não tiver isso memorizado. 10 dividido por 2, que aqui tem um 2 no radical, dá 5. Tiro esse 2 para fora, 2 elevado a 5, 32. Raiz quadrada de 162 é 2 vezes 3 a quarta. Para descobrir isso, todo jeito eu tenho que fazer essa fatoração, ó, 2 vezes 3 elevado a 4, que tem 4, 3 aqui. Esse 4 dá para dividir com 2 do radical. Então, divido, vai dar 3 ao quadrado. Esse 2 não dá para dividir, com o expoente que é 1, então ele vai continuar dentro da raiz. 3 ao quadrado dá 9. 343 é 7 ao cubo. Eu tenho que descobrir aqui fatorando. Agora, 3 dividido por 3 é 1, então sobra 7. Esse aqui eu usei até uma outra propriedade, ó. 3.600 é 36 vezes 100. 36 é 6 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado. Com esse 2 aqui do expoente, ó, 2 dividido por 2, 1. Então saiu 6. 2 dividido por 2, 1. Saiu 10. 6 vezes 10, 60. 225 da fatoração aqui, eu tenho que é 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Mesma propriedade aqui, saiu 3 e o 5, 3 vezes 5, 15. Qual a maneira que eu devo utilizar? A maneira que você achar mais fácil, que você estiver mais habituado. Aqui é a seu gosto. Você vai utilizar a maneira que você se sentir mais seguro. Algumas propriedades de potenciação e radiciação. A gente comentou sobre essas propriedades, mas não, como a gente comentou, não precisa decorar esse monte de letra. A gente vai se acostumando com essas propriedades conforme a gente vai usando. Vamos usar algumas delas. Aqui eu tenho 2 do radical, que dá para dividir com esse expoente aqui. 2 dividido por 2, 1. Então sobrou só esse 2 elevado à terceira potência. Então, vou colocar aqui 2 elevado à terceira potência. Expoentes, tem os expoentes e a base é igual. Multiplicação com as bases iguais, eu conservo a base, 3, e somo os expoentes. 6 mais 5, 11. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Eu conservo a base, 3, 4 menos 3, 1.
Então, na multiplicação, eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Observa aqui, ó, 3 elevado a 11 sobre 3 elevado a 1. Toda fração é uma divisão. Então, aqui também é uma subtração. Vou copiar esse 2 elevado à terceira potência menos 11 menos 1, 10. 3 elevado a 10. Bom, já aqui está simplificado. Ó. Essa expressão gigante aqui, ó, ela vira 2 elevado ao cubo menos 3 elevado a 10. Se for para deixar para escrever em forma de potência, eu já paro por aqui. Agora, para calcular o valor dela. Então, vou calcular 2 ao cubo dá 8, menos 3 elevado a 10 dá 59.049. Fazendo essa subtração, eu tenho menos 59.041. Número 8. Efetue as operações numéricas abaixo. No resultado, simplifique as frações equivalentes até chegar na fração irredutível e depois transforme em número decimal. Lembrando que fração irredutível é aquela que não é possível mais simplificar. 3/5 mais raiz quadrada de 196 sobre 2. Raiz quadrada de 196 é 14. Tirando o MMC aqui de baixo, vai dar 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Sempre isso. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Copio o sinal de mais. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 14, 70. Fazendo essa soma, 76 décimo. Os números dão para dividir por 2. Então, 76 dividido por 2, 38. 10 dividido por 2, 5. 38 quintos já é a fração irredutível. Agora, transformando em número decimal, fazendo a divisão, 38 dividido por 5, 7,6. Aqui, 54 sessentavos mais 2 décimos. Esse número decimal, 0,2, chama 2 décimos. Essa fração também chama 2 décimos. Por quê? Porque são equivalentes. 2 dividido por 10, 0,2. Tirando o MMC entre 60 e 10, dá 60. 60 dividido por 60, 1 vezes 54, 54. 60 dividido por 10, 6 vezes 2, 12. Fazendo essa sominha, dá 66 sessentavos. Esses números dão para simplificar por 6. 66 dividido por 6, 11. 60 dividido por 6, 10. 11 décimos já é irredutível, 1,1. Esse daqui, abaixo 22 dozeavos, menos, vou resolver esse parênteses, essa potência aqui. Menos 7 ao quadrado, 49. 4 ao quadrado, 16. Copio o restante para frente. Agora vou resolver o colchete. 12 e 16. Tirando o MMC, 48. 48 dividido por 12, 4. 4 vezes 28, 112. 48 dividido por 16, 3. 3 vezes 49, 147. Ainda dentro do colchete, vou resolver essa subtração. 112 menos 147, menos 35. 48 avos, dividido por 6 quintos. Já sumiu o colchete. Agora vou resolver essa divisão. Divisão de fração, lembra da regrinha? Copio a primeira fração, o sinal de dividir eu troco por de vezes e inverto a segunda fração. O 6 passa para baixo, o 5 para cima. Então, divisão de fração. Copia a primeira, vezes, inverte a segunda. Agora aqui, 35 vezes 5, 175. 48 vezes 6, 288. Carrego o sinal de menos. Não há fator comum aqui para dividir essa fração, então já é irredutível.
Então, 175 dividido por 288, 0,60763888, negativo, né? Uma dízima periódica. Letra D. Essa letra D aqui, a dificuldade que aparece nela é porque os números ficaram grandes. Só tirando os números grandes vai tudo bem. Raiz quadrada de 121, 11, já dá para resolver. Mas, aqui no 3, eu vou imaginar 1 aqui embaixo, então o MMC entre 1 e 5, né? É 5. 5 dividido por 1, 5 vezes 3, 15. 5 dividido por 5, 1 vezes 7, 7. Agora, vou passar para frente. Vou copiar o meio. Essa multiplicação aqui dá para fazer. Regrinha da multiplicação de fração. Multiplica os números de cima, multiplica os números de baixo. Então, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 5, 15. O restante para frente eu copio. Vou abaixar o 11, vou resolver essa continha aqui, ó. 15 menos 7, 8. Isso aqui também, agora eu vou resolver essa soma. 2 e 15, tirando o MMC, dá 30. 30 dividido por 2, 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 15, 2 vezes 6, 12. Copio o restante para frente. Agora vou resolver esses dois parênteses. Abaixo o 11, 8 ao quadrado, 64, 5 ao quadrado, 25. Copio dividido, colchete, 15 mais 12, 27, 30 avos. Copio para frente. Agora vou resolver esse colchete aqui. Divisão de fração, copia a primeira fração, vezes e inverte a segunda. Abaixo as coisas que não vou usar agora. 27 vezes 100, 2.700. 30 vezes 15, 450. Agora os números já começaram a dar uma crescida aqui, ó. Vou resolver essa divisão de fração. Copio 11, copio a primeira, vezes e inverto a segunda. 450 para cima, 2.700 para baixo. Copio 11, 64 vezes 450, 28.800. 25 vezes 2.700, 67.500. Imagino o 1 aqui debaixo do 11, tiro o MMC, entre 1 e 67.500 vai dar 67.500. 67.500 dividido por 1, 67.500, vezes 11, 742.500. Mais 67.500 dividido por 67.500, 1, vezes 28.800, 28.800. Fazendo essa soma aqui, tenho 771.300 sobre 67.500. Como dá para simplificar? Dá para simplificar por 100, já que terminado em 2 zeros, tenho 7.713 sobre 675. Esses números dá para dividir por 9, dá 7.713 dividido por 9, 857. 675 dividido por 9, 75, que é a fração irredutível. Dividindo isso aqui, vou encontrar 11,42666, uma dízima periódica. Essa aqui era a forma que o exercício pediu para resolver. Resolva, faça as operações, encontre a fração irredutível e transforme em número decimal. Apesar que essa não é a única maneira. Vamos resolver de outra maneira que o exercício não estava pedindo, só para aproveitar o exemplo. 3/5 eu copiei, mas tirei a raiz quadrada. A raiz quadrada de 196 é 14 e o 2. Agora, como toda fração é uma divisão, 3 dividido por 15, por 5, 0,6. 14 dividido por 2, 7. Somando isso aqui, 7,6. Encontrei o mesmo resultado, uma conta rapidinha. 54 dividido por 60 dá 0,9. 0,2 elevado por 1 a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo.
Então, 0,9 mais 0,2, 1,1. Bem rapidinho também. Letra C. 28 dividido por 12 dá 2,333, uma dízima. Menos esse número elevado ao quadrado dá 49/16. A gente já tinha feito. Dividido. 6 dividido por 15, 1,2. Agora, vou resolver só esse aqui que ainda é fração. Os outros já são números decimais. Abaixo, 49 dividido por 16 dá 3,0625. Baixei o outro. 2,333 menos 3,0625 vai dar menos 0,729166, uma dízima periódica. Essa dízima periódica dividido por 1,2, 0,60, o mesmo resultado que a gente já tinha encontrado. Essa conta gigante aqui, vamos ver como que ela ficaria transformando primeiro em números decimais. Tirei a raiz quadrada aqui de 121, deu 11, baixei o 3, 7 dividido por 5 dá 1,14. Meio é 0,5, fiz essa multiplicação. 2 vezes 3, 6, 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 100, 0,15. Agora baixei o 11, 3 menos 1,4 é 1,6 elevado ao quadrado. Abaixo 0,5 mais 6 dividido por 15 é 0,4. Copio o restante. Abaixei o 11, 1,6 ao quadrado, 2,56. 0,5 mais 0,4 é 0,9. Copiei o 0,15. Resolvendo o colchete, 0,9 dividido por 0,15 dá 6. Abaixei o 11 e abaixei o 2,56. Tem uma soma e uma divisão, então resolvo primeiro a divisão. Abaixo o 11 mais 2,56 dividido por 6 dá 0,42666. 11 mais essa dízima, 11,426666, que é o resultado que eu já tinha. Ainda assim ficou um pouquinho grande, mas muito menor do que usando fração. Número 9. Comprei 183 balas de chocolate e 305 de iogurte. Vou distribuir em os dois tipos de balas em saquinhos de modo que as quantidades de balas de chocolates nos saquinhos sejam iguais, bem como as quantidades de balas de iogurte nos saquinhos devem ser também iguais entre si. Quer dizer, todos os saquinhos devem ter a mesma quantidade de balas de chocolate, todos os saquinhos devem ter a mesma quantidade de balas de iogurte. Todas as balas devem ser distribuídas e os saquinhos devem ter a maior quantidade possível de balas. Responda. Bom, aqui eu tenho que fazer uma divisão. Eu tenho 183 para dividir por uma quantidade, 305 eu tenho que dividir por uma quantidade, a quantidade de saquinhos. Então eu tenho que encontrar um número que divida esses dois números e que seja o maior possível. Então eu quero o máximo divisor comum, que é o divisor comum e maior possível. Então, o máximo divisor comum, o MDC. 183, 305. O mesmo processo da decomposição, porém com dois números. 183 dividido por 3, 61. 305 não dá por 3, eu abaixo. Agora não dá mais para dividir por 3, vou para o próximo número primo. 61 não dá por 5, eu abaixo. 305 dá 61. Agora só sobrou 61 aqui. E 61 já é um número primo. 61 dividido por 61, 1. Agora nota, o 61 foi o único que dividiu as duas colunas. Então, esse é o meu fator comum. Então, quer dizer, quantos saquinhos de balas serão formados? Serão formados 61 saquinhos. Letra B. Qual é a quantidade de balas de chocolate? Bom, são 183 balas divididas em 61 saquinhos, então terei 3 balas de chocolate em cada saquinho. A mesma coisa na letra C, 305 balas de iogurte dividido nos 61 saquinhos, serão 5 balas de iogurte em cada saquinho.
Número 10. A professora reuniu todos os alunos do 8º ano no pátio da escola para realizar uma atividade esportiva. Havia 532 meninas e 456 meninos. Ela pediu para organizar a maior quantidade possível de grupos de modo que todos tenham a mesma quantidade de meninos e de meninas. Quantos alunos devem ter em cada grupo? Bom, se você observar aqui, é exatamente o mesmo problema do número 9. Só que trocou as balas de chocolate e iogurte por meninos e meninas, e os saquinhos agora são grupos. Mas é o mesmo problema. Então agora aqui, ó. Então o MDC, 532 e 456, esses números dão para dividir por 2. 532 por 2, 266. 456 por 2, 228. Esse 2 dividiu os números nas duas colunas, então ele é um fator comum. 266 por 2, 133. 228 por 2, 14. Esse 2 também dividiu as duas colunas, então é um fator comum. 133 por 2 não dá, eu abaixo. 114 por 2, 57. Esse 2 não dividiu por os dois fatores, então não é comum. 133 não dá por 3, abaixei. 57 dá 19. Esse 3 não dividiu os dois fatores. Agora o 133 dá por 7, que dá 19. Já o 19 não dá por 7, eu abaixo. Então esse 7 também não dividiu os dois fatores. Agora sobrou 19, que é prima. 19 dá para dividir por 19. Então esse 19 dividiu os dois fatores, também é comum. Então agora eu vou multiplicar os fatores comuns. 2 vezes 2, 4, vezes 19, 76. Então esse é o maior número que divide esses dois números aqui. Então agora, 532 dividido em 76 grupos vão dar 7 meninas em cada grupo. 456 meninos dividido em 76 grupos, cada grupo vai ter 6 meninos. Número 11. Tenho uma coleção de bolinhas de gude que podem ser distribuídas igualmente, sem sobras, entre 9, 12 e 18 pessoas. Sabendo que a coleção tem menos de 40 bolinhas de gude, quantas bolinhas eu possuo? Bom, eu tenho algumas bolinhas de gude. Essas quantidades de bolinha pode ser divididas sem sobras, quer dizer, a divisão vai ser exata por 9 pessoas. Dá também para dividir exatamente por 12 pessoas. E também dá para dividir por 18 pessoas. Quer dizer, esse número que eu tenho é múltiplo de 9, de 12 e de 18. Então, o número que eu tenho, que eu procuro, é um múltiplo de 9, de 12 e de 18. Então, é o MMC, o maior múltiplo comum. Vamos procurar ele. 9 não dá, 12 dá para dividir por 2, que dá 6, 18 dá para dividir por 2, que dá 9. Observe que no MDC eu marco os fatores comuns. No MMC, não. Ainda dá para dividir por 2, o 9 eu abaixo, o 6 por 2 dá 3, o 9 eu abaixo. Agora 9, 3 e 9 dá por 3. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Agora dá por 3. 3 dividido por 3, 1. Esse 1 abaixo. 3 dividido por 3, 1. Agora esses fatores aqui eu vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Bom, 36 dá para dividir por 9 e dá exato. 36 dá para dividir por 12 e dá exato. 36 dá para dividir por 18 e dá exato. E é menor do que 40. Então 36 é o número que eu procuro. Então eu possuo 36 bolinhas de gude. Número 12. 2 atletas nadaram e anotaram a distância percorrida durante o treino. Calcule a distância percorrida em metros de cada um dos atletas. Qual deles realizou o maior percurso? Bom, vamos calcular o do atleta 1.
Aqui está elevado um expoente negativo, então inverto o 2 e o 3 de lugar para ele ficar positivo. Essa raiz dá para sair, a raiz quadrada de 900 é 30, 2 elevado a 3, 8, 5 elevado a 0, 1, já que todo número elevado a 0 é 1, menos 2 elevado a 2, 4. Resolvendo essa potência, 3 elevado a 4, 81, 2 elevado a 4, 16. É negativo, mas o expoente é par, vai ficar positivo. Só coloquei o 1 debaixo do 30, 8 vezes 1, 8 quartos. Agora eu tenho aqui uma multiplicação e uma soma. Quem que eu faço primeiro? A multiplicação. 81 vezes 30, 2.430. 16 vezes 1, 16. Tenho esse número aqui, 16 e 4 tirando o MMC, dá 16. 16 dividido por 16, 1 vezes 2.430, o próprio número. 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 8, 32. Fazendo essa soma, eu tenho 2.462 dividido por 16. Isso dá 153,875 quilômetros. Então, agora, como ele pedia em metros, e cada quilômetro tem 1.000 metros, então eu vou multiplicar isso por 1.000. E esse atleta nadou 153.875 metros. Bom, para nadar esse negócio, ou demorou muitos dias, ou sei lá, foi de submarino, né? Porque, uxa, longe essa distância. Atleta número 2. Raiz quadrada de 484, 22, vezes 10 elevado ao quadrado, 100. Copiei o sinal de menos. Aqui ele está elevado a um número negativo. Então, tem um aqui, eu inverto o sinal para ficar positivo. Menos 1/5 elevado ao cubo. 10 elevado a 4, 10.000. Agora eu vou fazer essa multiplicação aqui. 22 vezes 100, 2.200. Copio o sinal de menos. 1 ao cubo, 1. 5 ao cubo, 125. Mantive o sinal, porque é negativo, o expoente é ímpar. Continua. Copiei o 10.000. Dentro dos colchetes, vou fazer essa multiplicação. 1 vezes 10.000, 10.000. Sobre 125. Agora eu tenho menos com menos, mais. Tirando o MMC, 1 vezes 125, 125. 125 dividido por 1, 125 vezes 2.200 dá 275.000. 125 dividido por 125, 1 vezes 10.000, 10.000. Fazendo essa soma, 285.000 dividido por 125. Resolvendo isso aqui, 2.280 metros. Como já está em metros, eu não preciso fazer transformação. Então, 2.200 metros é um pouco mais que 2 km. Já é uma distância grande. Mas não são 153 metros de nado, né? Puxa, cansa só de imaginar. Então, o atleta 1 realizou o maior percurso. Pessoal, encerramos aqui a correção da semana 2. Qualquer dúvida, chame lá no chat. Bons estudos!